Olá, meus amigos, graças a Deus estamos aqui mais um dia com palavra urgente para não só participarmos do programa, mas também sermos abençoados pelo poder de Deus. E por falar em ser abençoado, bênção a gente não mantém só com a gente não, tem que dividir, tem que compartilhar. Por isso, eu quero pedir à senhora, ao senhor, para compartilhar com todos os amigos e até convidá-los a assistir o programa e compartilhar com outros também, para que também recebam a bênção de Deus, para que todos sejamos agraciados pelo poder de Deus. Talvez você me pergunte, mas como eu posso fazer isso? Através das redes sociais, Instagram ou YouTube, você vai colocar o endereço, @palavra urgente. É só isso. E você vai ver ali diversos programas do Palavra Urgente, todos os dias, com um testemunho, uma história de fé, de milagres, de bênçãos, a oração, a palavra poderosa, e você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque Deus, Ele é bom, e Ele não nos permite estar aqui por acaso não, é porque Ele tem algo especial para realizar na sua vida. E eu quero já dizer para a senhora, para o senhor, que Ele possa te visitar hoje e te abençoar. Pois quando Deus visita, todas as vezes que o Senhor Deus visitou o seu povo, foi para trazer milagres. E nós vamos ver hoje como Deus visitou a vida da nossa amiga da história de hoje, a Josiane. Deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, Josiane Martins. Ela e o marido lutavam, buscavam uma bênção de Deus e receberam. Porque senão não estaria aqui no Palavra Urgente, porque aqui no Palavra Urgente trazemos sempre histórias de quem venceu, apesar das lutas, apesar dos problemas. Então vem comigo, vamos começar já a história de hoje, que daqui a pouco eu falo mais com você. Põe aqui na tela, por favor. Na verdade, o meu esposo, ele sempre teve o sonho de ser pai. E eu sempre fui muito deixando. E aí, em 2019, eu senti algo diferente, Deus falando comigo, agora chegou a hora. Aí a gente foi sempre orando para dar tudo certo. E aí, um dia, o pastor Adão, num culto dele, chamou ela para frente e disse assim: você que quer ser mãe, ou que não é, ou que já é, vem aqui na frente e receba essa unção. E ela disse que sentiu algo na barriga dela, assim, no ventre, e ali já estava feita a benção. Até então não tinha acontecido nada, porque a gente já tinha feito testes, não tinha dado. E aí eu já estava aquela coisa, mas aquela insegurança. Mas ao mesmo tempo Deus tinha colocado no meu coração: seja patrocinadora. E aquilo ali foi um chamado muito grande, eu me arrepio toda falando, porque eu tinha sonhado, Deus já tinha me mostrado que eu teria uma menina e ela seria perfeita aos olhos do Senhor. Deus realiza o desejo do casal e após 5 meses em oração, o tão esperado sonho da gestação chega. 14 de fevereiro de 2020. Eu achei que ia ser o dia mais nervoso da minha vida. Foi um pouco, mas Deus estava ali assim, botando a mão. Ela nasceu perfeita, saudável, nasceu mais do que eu esperava, com 2,975 kg. Nasceu uma bebê enorme, com muita saúde. A gente fica até assim, sabe, feliz assistindo isso. Veja como é que Deus a abençoou. Porque ela tomou a decisão de agir à fé. Talvez você diga, mas ela foi ser patrocinadora. Isso mesmo. Talvez você até diga, mas o que tem a ver eu ajudar a obra de Deus para ser abençoado? Talvez o que Deus esteja esperando da senhora, do senhor, é somente isso. Uma atitude de fé para Ele operar o milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você crê, Deus opera. Até aquilo que parecia impossível. Você só precisa realmente acreditar, confiar, e você vai ver o quanto Deus é bom. E Ele quer ser bom na sua vida, hein? Tome então a decisão hoje mesmo de crer, de buscar, de acreditar. E se você, sente no coração de ser patrocinador e ainda não tomou essa atitude, essa decisão, tome hoje mesmo, vá a uma das nossas igrejas, peça lá a quem estiver no balcão, eu quero ser patrocinador. Nós vamos preencher a fichinha e vamos estar orando por você e Deus vai lhe abençoar, no nome de Jesus.
Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Porque de verdade Deus abençoa aquele que crendo, age a fé, atendendo o chamado, a direção que Deus dá. Porque quando você está na presença de Deus, na direção de Deus, as coisas funcionam. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vem comigo aqui ao telão, porque nós vamos assistir agora uma reportagem que foi preparada para que pudéssemos entender mais sobre o assunto de hoje. Põe aqui na tela, por favor. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia revelam que cerca de 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia, sendo 20% crianças. As alergias são uma resposta do sistema imunológico do corpo humano, podendo desencadear respostas instantâneas do corpo como a longo prazo. Coceira, vermelhidão, tosse, espirros, coriza, alteração do olfato são alguns dos sintomas de uma crise alérgica. Pode ser provocada por diversos fatores diferentes, como alimentos, produtos, alterações climáticas, por exemplo. Ouviu aí? Nós trouxemos este assunto, essa reportagem, para que você agora acompanhe conosco. Daqui a pouquinho, a segunda parte da história de hoje, você vai ver que, infelizmente, aquela alegria tentaram roubar desta família. Mas como, pastor? Através de uma enfermidade. A Bíblia diz que Satanás ele só sabe fazer isso, matar, roubar e destruir. E talvez você tenha conseguido realizar um sonho, como foi o caso da nossa amiga, desse casal. E o diabo está tentando roubar, destruindo. No caso aqui que nós vamos assistir hoje, daqui a pouquinho a segunda parte, você vai ver que uma alergia, um problema estava ali atormentando. E como você ouviu na reportagem, 30% da população tem um tipo de alergia. 20% destes são crianças atacadas por alergias, respiratórias inclusive. E meu amigo, minha amiga, isso é terrível. É difícil para alguém, para um adulto sofrer uma alergia, com um problema, com uma situação difícil da saúde. Imagina ver o filho sofrendo com um problema de saúde. Eu tenho 2 filhas, eu não sei você, e todas as vezes que tiveram algum problema, a gente parece que sofre mais do que eles. Mas se confiar em Deus, clamar a Deus, Deus muda essa situação. E é por isso que eu vou convidar você agora, para assistirmos a segunda parte. E você vai ver que apesar da luta se levantar, do ataque do inferno vir, Deus sempre está conosco para nos dar vitória. Você recebeu uma bênção porque Deus quer lhe abençoar, não quer tirar de você, Ele quer que ela se multiplique, que ela aumente cada vez mais. Então vem comigo aqui, por favor, vamos assistir a segunda parte. E se levantou um inimigo bem forte na vida nossa, assim, com ela. Se levantou uma enfermidade muito grande, uma alergia. Ela era bebê quando começou, acho que tinha uns 5 meses, por aí, 5, 6 meses, quando começou essa alergia. E a gente ficou mais de 9, 10 meses, né? Se não foi um ano, nós ficamos nessa luta. Fomos em médicos, pediatra, dermatologista, eles mandaram eu usar tudo quanto é pomada, tirar tudo quanto é comida que a gente já estava dando papazinho para ela. Ah, era horrível. Horrível, 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 horrível. Era assim, ó, coisa muito feia. Eu chorava, sabe, de ver. Ficava um vermelhidão assim na pele, chegava a levantar tipo umas bolinhas, sabe? E ela tava em todo o corpo, ela tava nos braços, ela tava no pescoço, ela tava nas partes, nas perninhas, nos pés. Era algo que se descascava, assim, saía. E não tinha como nenhum banho, nada ajudava, camomila, nada, nada, nada. A gente teve que mudar a roupa, nós tivemos que usar roupa só de algodão, a gente não podia usar nada que tivesse cheiro, tudo de glicerina. Via que as pomadas, as coisas não estavam adiantando. Eu tive que usar tratamento de sarna para ela, e eu tive que fazer tudo isso. As pessoas chegavam para mim e diziam o que ela tem. E eu disse, é uma alergia que eu não sei explicar, é uma dermatite atópica que a gente não descobre. Prestou atenção? Como a mãe mesmo disse, e é verdade, surgiu um ataque do inferno para tirar a alegria deles. Talvez você esteja enfrentando exatamente isso, um ataque do inferno. E talvez seus filhos já sejam grandes. Talvez no seu caso,
não seja um problema de saúde, uma alergia, como é o caso dessa criança, que se está aqui no Palavra Urgente é porque venceu, foi curada. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas talvez o seu caso seja um problema de vício, um problema de comportamento também do filho estar rebelde, perturbado. Seja qual for o problema, o que você precisa entender, isso pode ser um ataque do inferno. Mas Deus é Deus para mudar essa situação. E Ele quer mudar essa situação, só vai depender de você. Se você hoje tomar a decisão de buscar, de acreditar, daqui a pouco, neste programa, eu vou fazer a oração. Se você ainda não colocou aí o seu copo com água, coloque, prepare-se, porque daqui a pouco eu vou orar com você. E Deus vai abençoar a sua vida, sim, em nome de Jesus. Mas vem comigo, por favor, mais uma vez ao telão. Nós vamos assistir agora Casos Curiosos, que vai trazer uma curiosidade bacana sobre o que fazer para lidar com esse problema que nós conhecemos como alergias. Põe aqui na tela, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre uma reação a alguns elementos da natureza e que a gente chama de alergia. Umas vermelhidões, umas erupções na pele, coceira. Pois bem, a questão é que é comum nós vermos aqueles pets, na maioria cachorros, lambendo nossa mão, pé, perna. E tem uns que se afastam, não gostam. A questão é que, por mais que pareça nojento, isso ajuda a ter anticorpos suficientes para combater a maioria das alergias. Um estudo realizado por uma universidade do Canadá levantou essa questão. Cerca de 746 bebês foram analisados e observaram que a maioria deles, que tinham animaizinhos em casa, tinham maiores resistência, porque esses animais acabam compartilhando o ambiente, brinquedos e até o convívio com essas criancinhas pequenas. Curioso, não? Olha, curioso, bacana, bom saber disso. E fica a dica aí, né? Ter animais de estimação até ajuda a criança a desenvolver anticorpos. Mas como eu estava dizendo antes, se o problema é espiritual, aí é só Deus que pode resolver. E Ele quer resolver. Se você acreditar, Ele pode e Ele vai resolver para você hoje mesmo. Vem comigo, por favor, aqui na Palavra de Deus. Eu vou ler o que está aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 31, que diz: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que o pusesse a mão sobre ele, e o Senhor Jesus, tirando à parte, afastou ele um pouco da multidão, pôs o dedo nos seus ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efata, isto é, abra-te. E logo lhe abriram os ouvidos, e também a prisão da língua se desfez, e falou perfeitamente. Em outras palavras, eu até quis ler tudo com você, só para te dizer o seguinte: a situação dele mudou, porque levaram ele até Jesus. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas quem é trazido a Jesus é restaurado. Quem é trazido a Jesus é transformado, é liberto, é completamente mudado. E seja qual for o seu problema, se você trouxer a Cristo, Ele tem a solução. A nossa amiga acreditou. E nós vamos assistir agora a terceira parte. E você vai ver como Deus operou. E depois eu volto orando, hein? Eu quero orar por você e colocar o seu problema diante de Deus. Ele também vai te dar a vitória. Vem comigo. Vamos aqui à terceira parte. Pedi que Jesus curasse ela. Eu olhava para ela e ia para casa assim, né? Não chorava perto deles, mas chorava para mim, né? Escondido. Era noite de choro.
Eu dobrava o meu joelho e chorava: Senhor, me ajuda, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. Até que um dia, de tanto desespero e choro, Deus colocou uma colega minha para dizer assim: tu não tem o teu óleo da igreja, eu te trago se tu não tem. Começa a orar, começa a colocar nela. E Deus foi trabalhando. Bom, a gente sempre orando junto, né? Às vezes ela estava dormindo, às vezes ela estava acordada, a gente botava a mão sobre ela, a Josi passava o óleo da igreja. Eu comecei a tomar posse, eu comecei a orar e comecei a repreender. E eu comecei a dizer: eu não aceito nenhum mal na vida da minha filha, porque eu consagrei ela no ventre ao Senhor. Começava a desaparecer umas manchinhas, aí parece que voltava, aí quando vê aquilo parece que limpou meio de vez, assim. Lohane já vai fazer 4 anos. Tá saudável, tá correndo. Hoje ela pode usar qualquer roupa, hoje ela come qualquer coisa, hoje a gente dá qualquer coisa pra ela, né? Eu uso qualquer shampoo, eu uso qualquer sabonete, que não faz problema nenhum mais hoje. E a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então eu só tenho a agradecer a Ele. Ela ouviu de uma amiga somente esta frase: você não tem o óleo ungido da igreja? E eu pergunto a você: você tem a água aí? Ela usou com fé. E se você usar, Deus também vai te dar a vitória. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu consagro esta água. Abençoo, pois o que dela beber e usar com fé, receberá a cura. Pois eu determino em nome de Jesus que todo mal desapareça, saia e não perturbe mais esta vida. Eu consagro esta água em nome de Jesus. Se você crê, diga: assim seja. Beba da água. Graças a Deus. Meus amigos, nós já estamos nos aproximando do finalzinho do programa, mas antes de encerrar, eu quero falar com você 2 coisas. A primeira, que amanhã, domingo, eu espero você aqui na Igreja da Graça, em Olaria, local onde o Senhor Deus tem operado todos os dias milagres extraordinários. Eu vou pedir, inclusive, o meu amigo, para colocar para você algumas imagens da igreja, porque neste domingo, 8 horas da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite, eu vou estar aguardando você nesse templo. E eu tenho certeza, aí mesmo, neste santuário, que Deus vai operar poderosamente na sua vida. 8, 15 e 19. Rua Barreiros, 1195. Eu já encerro, mas antes, lembrando a você, compartilhe o programa pelas redes sociais, YouTube ou Instagram, pelo @Palavra Urgente. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu tenho certeza que na segunda-feira, quando voltarmos, teremos mais uma história poderosa de bênçãos em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até lá. Em glória sobre as nuvens virá, reluzente todo olho verá, o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que venceu. Sua voz ecoa como um trovão, estremece a terra, libertando prisões. Não há outro igual a